Olá, 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 bom dia, bom dia. São 10 horas e 1 minuto dessa terça-feira, 16 de maio de 2023. Estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor e Helena, aqui pela nossa TV 247. Hoje com um programa especial nas férias da Helena, com a participação do grande Luiz Costa Pinto, que vai substituir Helena Chagas. Luiz Costa Pinto, muito bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia quem nos assiste, quem nos ouve. Espero cumprir essa missão que é difícil de substituir a Helena. Espero estar à altura dela. Você está à altura da Helena Chagas e é uma honra, creio que uma alegria para os nossos internautas também ter a sua presença como uma forma de, digamos, uma grande responsabilidade, Luiz Costa Pinto, Ô, preencher esse... Mário, você sabe que eu e a Helena trabalhamos juntos no Jornal o Globo no século passado, né? Em 1995, não, 95 não, 96, 97. E no dia do enterro do PC Farias, eu estava. Era um momento em que não existia a internet dessa forma como ela é hoje, não era popularizada dessa forma, não existiam conexões muito hábeis e eu tinha 2 páginas de jornal para preencher, né? Não conseguia transmitir a reportagem por aquela chupeta que a gente fazia eletrônica. Então eu liguei, a Helena estava na redação em Brasília, eu liguei de um orelhão em Maceió e ditei para ela, palavra a palavra, vírgula a vírgula, ponto a ponto, 2 páginas de jornal. A Helena copiou do outro lado e mandou para o Rio de Janeiro. Cada coisa que se fazia, Luiz Costa Pinto. Exatamente. Para as pessoas que não sabem, na verdade, ele está falando do milênio passado, não está falando do século passado. E, mais do que isso, para as pessoas que não sabem, é importante saber: o orelhão era um aparelho que existia nas ruas, nos logradouros, as pessoas podiam acessar esse telefone que ficava pendurado num orelhão, assim, numa espécie de cúpula que o protegia, e fazíamos ligações com fichas, não é, Luiz Costa Pinto? Exatamente. Com fichas, você tinha que desrosquear o bocal do telefone e colocar lá, fazer a chupetinha, que era colocar 2 grampos, né? Nos 2 polos de lá e colocar no teu computador o outro extremo, esperar ouvir o sinal que você poderia fazer a conexão. Você tinha que decifrar o sinal pelo ouvido, se ele estava hábil ou não para fazer a transmissão da matéria. Assim, grandes tempos, Mário. Pois Aí, se a gente começar a entrar nesse particular, a gente vai caminhar por cada coisa que realmente merece um programa à parte. Luiz Costa Pinto. Luiz Costa Pinto, vamos falar com você? Não, vocês sabem que a Helena está de férias, está viajando, e aí nós teremos mais dois programas dessa semana e do início da semana que vem, ainda com convidados especiais da qualidade do Luiz Costa Pinto. A semana passada nós tivemos o Florestan Fernandes. Hoje vem o Luiz Costa Pinto e vamos aproveitar bastante dele, não é? Dessa participação que é muito preciosa. As pessoas estão falando da sua presença aqui, dando as suas opiniões sobre a sua participação, e eu queria dizer o seguinte: esse chat que acontece aqui, ele é absolutamente hipnótico, não é, Luiz Costa Pinto? A gente finge que não está olhando, mas a gente está olhando o tempo todo para ele, reagindo, sentindo as reações da comunidade. Então, pode enviar suas mensagens, pode enviar suas observações, suas informações e orientações para a nossa conversa aqui também. Além do que, você pode se tornar membro da TV 247 pelo brasil247.com/apoio. Você pode também
enviar um Pix, se achar que é o caso, pix@brasil247.com.br. Deve também, pode também, claro, e deve compartilhar essa nossa transmissão, dar likes aí na transmissão do YouTube e enviar super stickers e super chats, se achar que é o caso. Muito obrigado. Luiz Costa Pinto, hoje tem depoimento do Bolsonaro às 2 horas da tarde na Polícia Federal sobre um tema específico, não é? É essa questão da vacinação, das questões ligadas ao cartão de vacinação e à introdução das informações, digamos, falsas, relativas a ele ter se vacinado ou não ter se vacinado. Ele vai entregar o Mauro Cid, deixar o Mauro Cid falando sozinho, como uma espécie de responsável único, tomou algum remédio, ficou louco e resolveu falsificar o cartão de vacinação do Bolsonaro? Como é que vai ser esse negócio? O que você acha? Olha só, Mário, primeiro, a defesa do ex-presidente Bolsonaro está um pouco perdida nesse processo e vendida, né? Porque ela não tem mais controle, eles não têm mais controle sobre a Polícia Federal amiga, né? A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal amiga e o Ministério da Justiça. A condução da investigação está sendo feita de forma bastante independente, profissional. E não à toa, e ele tem que observar isso, porque isso preocupa profundamente a defesa técnica do Bolsonaro. Foi marcado para quinta-feira um novo depoimento do Mauro Cid. Um novo depoimento do Mauro Cid, já feito sob a condução da defesa dos novos advogados, que são os advogados que não veem de forma alguma, de maneira absurda, o Instituto da Delação Premiada. Ao contrário, são advogados, sobretudo o Bernardo Fenelon, que é um jovem advogado aqui de Brasília, né, com uma produção acadêmica nessa área de delação premiada, que entrou na defesa do tenente-coronel Mauro Cid por uma exigência da Cid Family, que tem aquele trust lá nos Estados Unidos, né, justamente porque não gostou, né, a família, né, Cid não gostou das declarações do advogado anterior, que era amigo e companheiro do Bolsonaro, que tinha sido indicado para a defesa do Mauro Cid pelo advogado bolsonarista e do Bolsonaro, Frederic Vassef, que é aquele advogado que eu sempre digo que a gente nunca sabe se ele é o réu ou se ele é o defensor, né, quando ele entra em cena, pela maneira como ele entra em cena, pela figura, né, dele. Então, o Bolsonaro, ele terá um depoimento difícil hoje à tarde. Até porque o depoimento vai começar, né, pelo que me contaram, o depoimento vai começar, né, com ele tendo de responder a questões financeiras que são decorrentes dessa questão da vacina, né? A fraude dos cartões de vacina, a acusação de corrupção de menores, que o Bolsonaro responde e terá de falar sobre isso hoje na Polícia Federal. Veja bem, é um ex-presidente da República que será indagado em torno do tema corrupção de menores, e a menor em questão que teria sido corrompida por ele é a própria filha dele, a Laura, em razão da fraude no cartão de vacina da Laura Bolsonaro também, menina que hoje tem 12 anos de idade, né? Mas ele vai começar respondendo pela questão financeira, que é decorrente dessa investigação. Porque havia uma mistura de dinheiros entre ele e Mauro Cid. Porque abriu uma conta no exterior
e quando essa conta foi aberta e como ela era alimentada. Como foi a manutenção dele no exterior. A partir desse fio financeiro, e eu acho que o Bolsonaro não está 100% preparado para essa resposta, para essas respostas, depreendo disso da entrevista dada ontem pelo consultor de crises, que foi o que ele virou agora, né, Fábio Weingarten, que foi assessor de comunicação, secretário de comunicação, né, do Bolsonaro na SECOM, e que responde a pelo menos uma dúzia de ações por fraude e malversação de dinheiro público no Tribunal de Contas, pela maneira como geriu a verba publicitária do governo. Bom, mas o Fábio Weingarten tentando explicar um pouco essa confusão financeira que foi objeto do treinamento de mídia que ele fez ontem com o Bolsonaro, junto com os advogados, e não conseguiu explicar. Porque ele fala, não, foi pouco dinheiro, aí mostrou uma planilha que não disse que se aquela planilha era exatamente em cima, tinha sido feita exatamente em cima das contas do Bolsonaro ou não. Pode ter sido uma planilha especulativa, né? Em que ele mostrava que todo mês tinha um volume de saque da conta do Bolsonaro, e esse volume era depositado para o Mauro Cid, aí o Mauro Cid pagava despesas da casa, ok. Isso para dar uma coletiva, para ele tentar enrolar jornalista, tranquilo. A questão ele estará diante de delegados federais, diante de procuradores da República, não tem mais o Instituto do Privilégio, estará sendo tratado como um igual, né? E aí vem uma frase com a qual nós concluímos ontem a conversa com o Cacai, com o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, ontem no Boa Noite 247. Senhores, não há perseguição ao Bolsonaro. Não há perseguição, por mais trágico e nefasto que ele tenha sido como presidente da República. Mas temos que dizer o seguinte, aos inimigos, a lei. O que estará sendo cumprido hoje à tarde no depoimento dele é a lei, a regra, a norma por uma polícia independente, por uma polícia investigativa independente. Então, profissional. É isso, Mário. Profissional. Eu vou ler alguns comentários aqui. A Li Oliveira... Bom, as pessoas gostaram muito desse início do nosso programa, inusitado, né? Absolutamente improvisado, que você trouxe aqui a respeito, como diz a Li Oliveira, obrigado pela mensagem, orelhão jurássico do milênio passado. A Diana Teles, orelhão conhecido também como César Caos. Quem não se lembra, não é? Ou quem ainda não tinha nascido, César Caos foi um ministro das comunicações do governo militar. Geisel, é isso? Eu acho que ele foi do governo Geisel, né? Exatamente. E ele era cearense, ele era um dos 3 coronéis da política do Ceará. Era o Juarez Távora, o César Caos, e o terceiro, eu não me lembro agora exatamente o nome. Vai me ocorrer, eram 3 coronéis, né? E no Ceará, aliás, tem um particular, né? No Ceará não se pronuncia César Caos, era César Calles. Calles. Exatamente. Faz sentido. O CG, isso é para pressionar o senhor Bolsonaro. Provavelmente uma pessoa adepta dessa pessoa, ele diz que não fará a delação, infelizmente. Não sei, não é para uma pessoa adepta. Infelizmente, ele não fará a delação. Bom, vamos ver, né? O que vai acontecer. E a Miriam Goldfeder traz uma referência a você, dizendo assim, Cid Family é demais de bom. Cid Family é demais de bom. Mas fale. Não, é porque a questão da Cid Family tem mais um dado que eu esqueci
né, ao falar. Esse inquérito, que começa com aquela fraude das vacinas descoberta lá em Duque de Caxias, aquele rolo, aquela... Aí, quando você vai analisar os dados dos 3 celulares que foram confiscados do Mauro Cid e a nuvem, né, onde estavam arquivadas as mensagens passadas, você descobre o trust familiar, né, a Cid Family, era esse o nome, Cid Family Trust, né, que paga uma mansão na Califórnia, uma mansão para a qual foram enviados recursos no montante de $1,5 milhão, não pelo tamanho da mansão, pela foto que nós vimos, né, dessa mansão, ela não custou apenas $1,5 milhão, sobretudo por ela ser na Califórnia, né, que é um dos locais de metro quadrado mais caro do mundo, não é dos Estados Unidos, é do mundo. Então, certamente foi mais de $1,5 milhão, e aquele $1,5 milhão enviado para esse trust familiar, né, foi para pagar parte da mansão. Mas aí se descobre a figura do Daniel Cid, que é irmão do Mauro Cid. E o Bolsonaro terá que falar disso. Por quê? O Daniel Cid, que é irmão do Mauro Cid, é considerado um nerd. Tem uma empresa de tecnologia na Califórnia. Essa empresa registrou um domínio na internet chamado brasileiros.social.com. Essa empresa, ela funcionou como matriz, né, original de diversas desinformações, diversas mentiras que foram jogadas nas redes, né, pela estrutura de disseminação de mentiras e de discurso de ódio do bolsonarismo durante a pandemia, inclusive. E mais, né, esse domínio específico foi acessado pelo Mauro Cid, isso a investigação já provou, foi acessado pelo Mauro Cid durante pelo menos uma live do Bolsonaro, que estava sendo auxiliada pelo Mauro Cid. E a informação terminou sendo pronunciada pelo Bolsonaro e dava conta, né, de desinformação sobre vacina, né, e sobre tratamentos alternativos à Covid. Então, o Bolsonaro terá que responder sobre isso, e nesse aspecto específico, a Polícia Federal pode abrir uma nova investigação a partir daquela original da fraude da vacina, que vai linkar o Mauro Cid e o Bolsonaro à estrutura de disseminação do discurso de ódio que levou aonde? Ao 8 de janeiro, né? Que levou ao inquérito de fake news e ao inquérito específico do dia 8 de janeiro. Então, por isso, esse depoimento de hoje à tarde leva muita preocupação ao núcleo de defesa do Jair Bolsonaro. O interessante é saber esses recursos, da onde surgiram, né? Esse $1,5 milhão, a origem desses recursos, de quem de fato é essa mansão, né? Quem é o proprietário real dessa mansão? Quem é o beneficiário desse tipo de operação? Exatamente. Se é o Mauro Cid, ou usando o irmão como uma espécie de testa de ferro, ou se nem é o Mauro Cid, se pode ser um outro esquema. Exatamente. Exatamente. E puxar o fio da origem do dinheiro, né, Mário? Exato. Agora, são fatos conectados, como você está mostrando aí, né? Ou sugerindo, não é, Lula? A ideia de que a armação do cartão de vacina, o papel do Mauro Cid, a mansão
E os gatos golpistas estão, de certa maneira, conectados, não é? Eles se confluem para o mesmo destino. Não são investigações totalmente separadas e desconectadas, não, ao contrário. Então, é interessante, porque parecia que era era esquema, digamos assim, para o Bolsonaro ir morar fora do Brasil ou viajar, e a família. E aí a outra coisa corria em paralelo, que eram os atos golpistas. Mas parece que elas estão conectadas. Quer dizer, a família Cid estaria servindo também para fornecer um esquema de incentivo, bom, primeiro de dúvidas em relação à vacina e talvez de incentivo aos próprios atos golpistas. Agora, isso só aumenta a importância do depoimento, não só do de hoje, mas do de quinta-feira, né? O que você imagina que esteja acontecendo nos bastidores em relação a essa troca de advogados, a essa constituição de um advogado especialista em delação? O que você imagina que será o depoimento? Olha só, Mário, como eu falei, a família do Mauro Cid resolveu se afastar, né? E, ao fazer isso, se afastar do Bolsonaro, se afastar da defesa do Bolsonaro, se afastar dos advogados indicados pelo Frederico Wassef e pelo Flávio Bolsonaro, tá? Porque o Frederico Wassef e o Flávio Bolsonaro são sócios de um escritório de advocacia aqui em Brasília. Escritório de advocacia que fez muitas peripécias jurídicas no período em que o Bolsonaro foi presidente. Escritório de advocacia que era conhecido aqui em Brasília por fazer um ajuste em diversos processos, tá? Eles se afastaram disso. Contrataram esse escritório do jovem advogado Bernardo Fenelon, né, que é especialista em lavagem de dinheiro e delação. Delação, e a tese do Bernardo Fenelon é a delação como instrumento de defesa do seu cliente, sem importar o que está para cima. É a delação como instrumento de defesa. Essa é a linha, né, da tese acadêmica dele. E é ele quem está hoje na condução desse processo. E vale salientar mais um dado que eu não vi ninguém chamando atenção para isso. O Bernardo Fenelon já advogou, né, uma causa contra o Frederico Wassef, lá atrás. Se eu não me engano, foi durante a pandemia, tá? Eu acho que foi em 2021, o final do ano de 2020, quando o Frederico Wassef foi a uma loja, a um restaurante da Pizza Hut, aqui em Brasília, que fica num shopping chamado Pier 21, e ele agrediu uma garçonete, uma atendente negra, né? E quem fez a defesa original da atendente negra agredida contra o Wassef, por racismo, foi o Bernardo Fenelon. Depois, o Bernardo Fenelon colocou o sócio dele na defesa da atendente e foi ele defender a Pizza Hut contra o Wassef, tá? Então, tem esse histórico aí, que não é um histórico para a gente ignorar, né, no trânsito de como as coisas acontecem, né, abaixo da linha d'água, né, quando se fala em investigação. Só um dado antes de eu continuar. A Eunice Bezerra coloca aqui César Caos, Virgílio Távora, que eu tinha lembrado, e Adalto Bezerra. Adalto Bezerra era o 3º coronel cearense. Coronéis que, aliás, foram derrotados na eleição de 1986 pelo Tasso Gereissati, que era candidato a governador pelo PMDB na época, né? Agora,
Voltando à questão do depoimento do Bolsonaro, Mário, né, o Paulo Emílio, né, que é repórter da nossa equipe, né, no 247, está assistindo aqui, né, o debate e me sugeriu um texto que eles acabam de publicar no site, né, que é fruto desse jogo de pressão que a Polícia Federal sabe muito bem fazer, né, que vazou agora, né, de manhã, agora, enquanto a gente está aqui. Um dos temas que o Bolsonaro terá que responder é sobre os áudios e as mensagens de aliados, né, dele que foram encontrados com o Mauro Cid na quebra de sigilo e que dão conta da trama visando a execução de um golpe de Estado e também, né, a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Né? Você lembra que esses áudios vazaram na semana passada, né, a descrição desses áudios, mas ele poderia estar fora do rol de perguntas. Só que agora de manhã a PF deixou vazar que eles estarão dentro. Então é mais um link. E para isso o Bolsonaro não se preparou. Para responder a essas questões, ele não se preparou, né, no treinamento de ontem. Então, o potencial de se enredar, né, no próprio novelo que o Bolsonaro tem nesse depoimento de hoje à tarde é muito grande. E a questão estratégica de a Polícia Federal ter marcado o Mauro Cid para quinta-feira coloca o Bolsonaro sob tensão. E mais, né, esse fato ele reflete, ele repercute no Congresso Nacional, na criação da CPI do 8 de janeiro, que ainda não teve todos os seus membros indicados pelas lideranças, né, que está sendo retardada justamente pela oposição, porque a oposição tentou criar, insistiu em criar essa CPI com uma falsa tese, né, na cabeça, uma fake news, que era de que o 8 de janeiro poderia ter sido um evento atípico criado pelo governo Lula para que o Lula pudesse endurecer. Uma coisa absurda, patética, uma pataquada, né? Agora, foi então criada a partir daquele vazamento criminoso de imagens desconexas e editadas enviadas à CNN, né? Uma vez criada a CPI, você vai descobrindo naquele processo de puxa uma pena, vem uma galinha, puxa uma pena, vem uma galinha, né? Nesse caso do Mauro Cid, né, que levou a busca e apreensão na casa do Bolsonaro, a prisão do Mauro Cid, né? E aí a oposição vai se afastando, né, da vontade inspiradora de criar aquela CPI. Né? E eu acho que o fato de nós termos esses dois depoimentos essa semana e a possibilidade de ainda ter uma convocação da Michele Bolsonaro para depor no âmbito desse inquérito, em razão da descoberta de que o Mauro Cid era um contador paralelo, né, de dinheiros que chegavam para Michele Bolsonaro para pagar contas da família, saídos de contas públicas, né, que é isso que o Fábio Weingarten está tentando explicar, né, eu acho que teremos mais uma semana em que a CPI do 8 de janeiro não será instalada no Congresso Nacional. Por quê? Porque ela perdeu o interesse e a oportunidade para a oposição. Quem diga. Bom, primeiro o comentário do Marcolino, muito, muito espirituoso, dizendo: Armando, o apelido do orelhão telefônico como César Caos não era por ser ministro das Comunicações, mas sim pelo tamanho, aí a expressão muito adequada, do aparelho auscultador do senhor Caos, o famoso gomo de orelha. Essa eu nunca tinha ouvido. E, de fato, recorrendo aqui ao meu arquivo de memória, me lembro que a imagem dele era
de uma orelha um pouco, enfim, avantajada. O Lula, e quinta-feira, então, há uma pergunta aqui da Sônia Goldfeder, ou é da Miriam, dizendo, enfim, da família Goldfeder, dizendo, será que Bolsonaro pode se manter calado hoje? A gente pode especular sobre isso? Pode. A gente pode especular, ele já avisou que não vai se manter calado. Ele pode, ele não precisa pedir autorização. Veja bem, esse é um inquérito que está ainda em fase, né, de investigação e de produção de prova. Ele pode alegar para qualquer pergunta ou para todas elas que prefere falar na justiça, prefere apenas dar o depoimento judicial, né? Ou ele pode escolher determinadas perguntas para dar essa resposta. Né? Por quê? Né? Pela nossa norma, né, nenhum acusado, né, deve produzir provas contra si mesmo. Né? Agora, ele adotar esse recurso neste momento, quando ele já disse que não tinha nada a esconder, será para o público em geral uma confissão de culpa, uma confissão de quem não tem resposta. Né? E isso também vai entrar em choque, vai se chocar com a persona que o Bolsonaro construiu, né? Que era uma persona falsa, de um homem destemido, corajoso, que não deve nada a ninguém. O Bolsonaro deve tudo a todo mundo. Né? O Bolsonaro nos deve a tragédia que nós vivemos nos últimos 4 anos, né? Até a vitória do Lula. O Bolsonaro deve ao país um momento, né, devastador em que nós vivemos sob tensão de golpes de Estado, né, de golpes de Estado dados a partir do Palácio Presidencial. Então, ele, em tese, pode se manter calado, mas politicamente isso seria desastroso para ele. Você mencionou, para a gente mudar um pouco de assunto, embora a gente queira ficar sempre nesse assunto, né? Porque, em tese, não é, Lula? Bolsonaro, se disser que a adulteração no seu cartão de vacina foi iniciativa isolada e intempestiva do seu ajudante de ordem, iniciativa que também afetou sua família, membros da sua família, Bolsonaro, como um cidadão honesto, deveria proteger sua honra e processar o seu ajudante de ordem, porque não comprometeu a sua imagem e se valeu da sua confiança para imputar a ele um comportamento criminoso. Exatamente. Então, perfeita essa tua observação, Mário. Veja bem, os bolsonaristas, né, ou quem não gosta do presidente Lula, né, quem não respeita o presidente Lula, quem tem despeito pelo presidente Lula, quem tem recalque pelo presidente Lula, costuma comparar. O Lula também depois. O Lula foi levado para depor no âmbito da Operação Lava Jato, uma operação conduzida num conluio entre juízo, Sérgio Moro, e acusação, os procuradores infames da República de Curitiba, que destruíram a imagem do Ministério Público. Né? Veja bem, o Lula foi levado para depor. O Lula se recusou a responder algumas perguntas. Foi confrontado, né, com coisa semelhante a essa, em relação às delações premiadas do Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda dele, ex-ministro da Casa Civil de Dilma Rousseff. E o que é que o Lula falou em relação a Antônio Palocci quando foi confrontado com perguntas como essa que você especulou aqui, que poderiam ser feitas? Ele disse: Palocci está mentindo. Ele confrontou o conteúdo. Ele disse: não vou responder,
porque é mentira. Se Palocci falou isso, está mentindo. Né? O Palocci foi pressionado a falar isso para fechar uma delação, né, e poder ter benefícios, né, na sua pena, que, aliás, o Palocci já admitiu que fez isso, tanto que o próprio Palocci agora está pedindo judicialmente a anulação das suas delações, dizendo que foi pressionado a fazer a delação naquele formato para incriminar o Lula. Né? Lula falou isso em relação ao Léo Pinheiro, né? O vice-presidente da OAS, que tinha uma amizade pessoal com ele e que foi quem delatou o caso do triplex, que o Lula sempre disse, e é verdade, nunca foi meu, não é meu, não comprei, não tenho nada a ver com isso. Né? E aí era confrontado com essa questão, não, mas o Léo Pinheiro disse, se ele disse é problema dele, não sei por que ele delatou, como foi que foi feita essa delação, o que é que venderam para ele nessa delação. O fato é o seguinte, não é meu. Então, ele tinha respostas para confrontar o conteúdo dessas delações pela natureza da delação. E veja bem, a gente está especulando aqui sobre algo que jamais passou pela cabeça da defesa do Bolsonaro dizer que poderia ser feito. Né? Por quê? Porque o Bolsonaro está prisioneiro desse personagem que ele criou. E quem está querendo se afastar dele agora são os militares pervertidos que queriam, sim, dar o golpe de Estado, se beneficiar dele. E não à toa, o Braga Neto, que foi candidato a vice do Bolsonaro, que foi ministro da Defesa do Bolsonaro, que foi comandante do Exército do Bolsonaro lá atrás, o Braga Neto está querendo se distanciar do Mauro Cid. Braga Neto é aquele que visitou os acampamentos e se solidarizou. Exatamente, aquele que visitou os acampamentos, aquele que era considerado a voz de comando, né, da extrema-direita mais radical dentro das Forças Armadas. Ele agora está repudiando e já constituiu advogado para acompanhar, né, esse caso, esses depoimentos, como uma espécie de litisconsortes da grande, né, da grande M, né, que está sendo jogada no ventilador, nos bastidores desses depoimentos. É impressionante, porque também aí parece que há uma vertente Braga Neto Heleno, né? General Augusto Heleno, uma vertente hierarquicamente golpista e que parece que também se liga a Mauro Cid, não é? De alguma maneira, aquele esquema ali era patrocinado tanto no lado do GSI quanto no lado do próprio Palácio do Planalto, da assessoria do presidente Bolsonaro. As pessoas querem que a gente fale também, alguém quer que a gente fale aqui, a Miriam Goldfetter completa o que você falou. O Bolsonaro deve 700 mil vidas ao Brasil. O Olavo Lins manda um superchat dizendo assim, por favor, com todo respeito, evitem falar o nome da criança, filha do inominável. É assim que a gente está falando, não vamos falar o nome, atendendo já, não iríamos, mas está ótimo que você nos alerte para isso, Olavo. Nossa intenção não é expor nenhuma pessoa que não tenha pertinência ao caso, que não haja... e isso, acho que há um consenso em relação a esse caso. Não é o caso da Michelle, como parece já estar agindo a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, que já parece querer isentar e impedir e blindar a Michelle Bolsonaro nesse caso. Né? O Silvio Meri diz que você fez um ótimo resumo da ópera, e há também aqui um superchat da Lia Oliveira, diz, é o fim dos tempos, é o fim do mundo.
Isso parece que, como alguém mais falou, é onde você encontra uma pena e puxa essa pena, vem uma galinha. Lula, enquanto isso, não é, nós temos sobre a CPMI, eu queria dizer o seguinte: eu tenho a impressão que está chegando a hora em que os presidentes da Câmara e do Senado terão que indicar os membros da CPMI, alguns que faltantes por questões regimentais. E ela deve, afinal, vir à vida, não é? Já que ela já teve assinatura, já teve indicações de vários partidos, acho que está na hora disso acontecer, não é isso, não? Não, ela está na hora de acontecer. Esse instrumento de presidentes da Câmara e do Senado indicarem a revelia das lideranças, se as lideranças não cumprirem o seu papel, né, regimental de fazer a indicação, é possível, sim. Né? Agora, também é possível, Mário, que haja um acordo entre governo e oposição de não fazer a CPI funcionar. Né? A CPI pode estar criada regimentalmente, legitimamente, e não existir na prática. Ela não pode ser descriada, mas ela pode simplesmente não começar a funcionar. Então, regimentalmente, isso pode acontecer. E como isso pode acontecer? Ou por que isso pode acontecer? Porque pode haver um entendimento político, né, num gesto de boa vontade do governo federal. Governo que tem uma articulação, e é preciso dizer isso, governo que tem uma articulação política deficiente, uma articulação política afásica, uma articulação política fraca, governo que foi derrotado na semana passada, né, por causa dessa articulação política fraca. Você se refere ao marco do saneamento? Ao marco do saneamento. Governo que não pode ser derrotado esta semana, nem no arcabouço, né, nas novas regras fiscais que preparam a necessária reforma tributária, nem numa medida provisória que está na agulha de votação, que é a medida provisória da reforma administrativa da esplanada. Criação de ministérios, né? Criação de ministérios, de secretarias, remanejamento de pessoal. Essa medida provisória está na bucha de votação e ainda não houve uma articulação para que ela seja aprovada sem mudança. Né? O relator dela é ninguém menos que... O relator dela na Câmara é ninguém menos que o líder do MDB, o Isnaldo Bulhões, de Alagoas, que é um aliado de Renan Calheiros, local, é um aliado do governo federal em Brasília, mas é um político que joga ali num sistema de pesos e contrapesos, ou de freios e contrafreios, né, em relação ao governo, e que negocia com Arthur Lira. Para desanuviar, né, a tensão política do plenário, o governo federal pode negociar com a oposição, que neste momento é o ente mais exposto na investigação do 8 de janeiro, porque a investigação do 8 de janeiro, que já está sendo feita no âmbito dos inquéritos abertos pelo Supremo Tribunal Federal, mas ela pode também, no Congresso Nacional, dar toda a linha, a cadeia de comando que levou àquela infâmia, aquele dia da grande infâmia, né? O governo pode fazer um gesto com a oposição, dizer, faz o seguinte, vamos aprovar o que a gente quer aqui e a gente não abre essas investigações aqui. É natural, tá? Se isso acontecer, né, isso pode acontecer, é decorrente de um amadurecimento da articulação política. Ou não,
também pode ter investigação e se chegar onde chegar, aonde se quiser chegar. Agora, o fato é, se está tendo um retardamento no início, ele é decorrente de uma negociação política interna, né, que pode fazer o governo colher algumas vitórias, né? E isso não está fora do radar. Aliás, de uma maneira um pouco tortuosa, porque ele pessoalmente não queria chegar a essa conclusão, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que será um dos membros da CPMI do 8 de janeiro, ele foi ontem ao Boa Noite 247, né, aqui na TV 247, e admitiu isso. E ele disse, olha, eu gostaria muito que funcionasse, mas, de fato, ela pode não funcionar. Né? Então, ele admitiu isso. E a outra coisa... Oi, pode falar, Mário. É muito interessante porque isso contraria aquela sabedoria convencional, segundo a qual, quando você instaura uma CPI, você não tem a menor ideia do que vai acontecer com ela. Exatamente. Quando você instaura a CPI, você não tem a menor ideia. Né? E aí, essa regra vale para o que a oposição fez. A oposição pediu a CPI, a oposição levou a criação da CPI em cima de uma mentira, e quando se criou a condição para criar a CPI, a oposição já não queria mais, porque na origem ela já não sabia mais no que ia dar, porque não ia dar naquilo que ela queria. Né? Tanto que a oposição, nos nomes que ela já pré-indicou para membros, né, não tem ninguém da linha de frente do bolsonarismo. Porque se tivesse, seria o senador Flávio Bolsonaro que estaria na comissão. E ele não está no rol de indicados, está o Eduardo Bolsonaro. E como a gente sabe, assim, há uma carência absoluta de neurônios, né, na família Bolsonaro. E nessa carência, o Flávio, mesmo que muito pouco aquinhoado, mas ele foi melhor aquinhoado de neurônios do que o Eduardo Bolsonaro. Nessa toada, tem a Jubivar pergunta sobre as aplicações do Guedes no paraíso fiscal, faz essa observação. É claro que, diz o Jaime Almeida, esses deputados aí não fizeram a CPI ainda. Será que tem deputados do Centrão com medo de sobrar para eles também? Não é? Sim, sim. Né? Um próprio deputado do PL do Ceará, acho que é André Fernandes, que foi o autor do requerimento de criação da CPI, né? Ele é investigado, ele está denunciado pelo Ministério Público ao Supremo Tribunal Federal como um dos incitadores do 8 de janeiro. Tem 3 deputados denunciados pelo Ministério Público. O André Fernandes é um deles. E ele está sendo colocado como membro do PL na CPI. Será o primeiro caso, vejam bem, tivemos até CPI dos anões do orçamento em 1993, e era uma CPMI, tá? Câmara e Senado, que investigou parlamentares. Investigou parlamentares por desvios no orçamento. Mas nenhum dos investigados era membro da CPMI. Será a primeira CPMI da história, caso o André Fernandes esteja nessa CPMI, em que o investigado vai integrar o órgão de investigação. E ele terá que depor, porque ele já está denunciado pelo Ministério Público ao Supremo Tribunal Federal. O Lula, 10 minutos finais para a gente falar do governo Lula. Bom, você já mencionou as dificuldades na articulação política, e elas são reais. Ali, Alexandre Padilha, Rui Costa, Márcio Macedo, aquele grupo ali enfrenta sérios problemas na formação de uma base política estável, confiável, e aí, incluindo também os líderes no Senado e na Câmara, para a formação de uma base estável, o que prenuncia e é causa, provavelmente, de certa ansiedade vivida pelo presidente Lula.
com a aproximação de votação de casos fundamentais para a realização das promessas do próprio presidente Lula. Mas há notícias boas também. Pode falar, e aí eu já entro com as notícias boas. Não, não, não. Ótimo você ter falado isso, porque eu estava. Me causou muita preocupação na sexta-feira passada, quando eu recebi, e vários jornalistas receberam, tá, um release eletrônico via WhatsApp, passado pela assessoria, pela própria assessoria do Ministério da Casa Civil, do ministro Rui Costa. Uma mensagem destacando uma frase que o presidente Lula não precisava ter falado lá no Ceará, que era aquela frase em que ele disse que está aqui o Rui Costa, meu ministro da Casa Civil, na verdade é meu primeiro-ministro, é aquele que manda nos outros. O Lula não precisava ter falado. Tendo falado, ok, mas que morresse ali. Mas daí a assessoria do Ministério da Casa Civil transformar isso num release, mandar para jornalistas com o texto e o trecho do áudio do Lula falando isso, e ele dizer o seguinte, e a manchete era essa, Lula diz que ministro da Casa Civil é primeiro-ministro. Pelo amor de Deus, né? Os anais da República estão repletos de notas de rodapé daqueles que não sobreviveram a momentos de vaidade tão absolutos. Ministro da Casa Civil, ele tem que se convencer o tempo inteiro que ele é primus inter pares, ou seja, o primeiro entre iguais. Ele não pode querer ser mais do que ninguém. O ministro Rui Costa foi um excepcional governador de Estado. Excepcional governador de Estado. Ele deu sequência aos 8 anos do Jacques Wagner e ele ajudou a eleger o atual governador, o Jerônimo, na Bahia, também do PT, promovendo os 20 anos, pelo menos, podem ser 24, né, de dominação política num Estado que era a síntese da direita. Agora, o ministro Rui Costa não tem experiência em Brasília. Ele até passou pela Câmara como deputado, que ele nunca exerceu de fato o mandato de deputado, porque foi secretário do Jacques Wagner em algumas secretarias ao longo dos 8 anos de mandato. Então, ele tem passagem pelo Congresso, mas ele não tem natureza do Congresso, né? Brasília é uma cidade onde as vaidades dinamitam carreiras políticas, né? E eu acho que ele precisa pensar um pouco sobre isso, precisa refletir sobre essa vaidade e sobre a maneira como ele exerce o poder no Palácio. E isso reflete nos outros ministérios, tá, Mário? Da articulação política. Ouço dizer, complementando sua informação, Lula, que um dos fatores da ansiedade presidencial estava ligado à dificuldade que ele acabou destravando agora na liberação das emendas para os parlamentares, que não aconteciam e que eram o fato de enorme tensão junto aos articuladores políticos também. Exatamente. A máquina não libera, há resistências dentro do PT em relação à liberação de emendas e de cargos para aliados, e a própria máquina resiste a isso. Então, há uma série de dificuldades que estão em jogo nos próximos dias, nas próximas horas, enquanto o presidente está com a cabeça daqui a pouco em Tóquio. E ao mesmo tempo, as votações se
avolumando e se aproximando, se precipitando sobre a pauta presidencial. Mário, deixa eu te falar. Você aí traz uma coisa, que aí o ministro Alexandre Padilha, que é uma figura humana espetacular. É um homem público excepcional. Foi um grande ministro da Fazenda, é um ótimo parlamentar, mas um excelente caráter, uma figura de proa da política e uma biografia em ascensão na política. Porque eu acho que o Alexandre Padilha é o tipo de político que vale a pena investir, né? Do ponto de vista político, porque ele está no meio da sua trajetória. Só que no posto de articulador político de um governo necessariamente de transição e de coalizão, como esse terceiro governo Lula, né, ele está desempenhando o papel do garçom ruim de boteco vagabundo. Porque ele anota o pedido no Congresso, entrega para a cozinha, que é o Palácio, e o cozinheiro não demanda para o seu subchefe, ou seja, a Casa Civil não manda colocar o pedido no forno, não manda tirar o chopp direito sem colarinho, e aí o Padilha não tem o que entregar quando volta para o salão. E aí o Padilha começa a ser cobrado, e começa a ser cobrado, sobretudo, e a partir daquelas mesas aonde tem os clientes mais chatos, aonde tem os clientes mais ranhetas e aonde tem aquele fortão da turma, que é o Arthur Lira, que é aquele cara que, para fazer uma boa presença com os seus circunstantes à mesa, levanta a mão e começa a gritar e começa a falar mal, né, do garçom, né, mas para fazer chegar o recado dele na cozinha, que é o Palácio. Então, é isso que a gente está vivendo na articulação política e que o presidente Lula não pode deixar chegar. Porque em 2005, quando estourou o mensalão, / 2006, quando o Lula foi reeleito, nesse período, nós vivemos um momento primoroso da articulação política palaciana. Foi quando se tentou dar o golpe de fazer o impeachment do Lula com aquela denúncia do mensalão. E esse golpe não vingou. Não vingou porque o Lula barrou o golpe a partir do Palácio do Planalto, mas também porque uma série de políticos, que aí eu penso aqui, não é o que ele foi, não aquilo que ele se tornou. Uma série de políticos, como Aldo Rebelo, tá? Que terminou, era o ministro da articulação política e saiu do Palácio para ser o presidente da Câmara depois que o Severino Cavalcante, do Centrão, renunciou. O Zé Múcio, que saiu da liderança do governo na Câmara para ir para a articulação política. Não era do PT também, assim como o Aldo não era do PT. Eduardo Campos saiu do Ministério, né, para organizar a articulação política contra a CPI lá no Congresso. Eunício Oliveira estava no Ministério das Comunicações pelo PMDB, foi para o Congresso também organizar a tropa naquele combate ao mensalão. E você tinha o Tarso Genro, né, se empenhando dentro do Palácio pelo PT, reorganizando as forças dentro do partido para reagir, né, àquela tentativa de golpe que também já foi o mensalão, tá? E você conseguiu vencer isso, recompondo uma maioria no Congresso e preparando a reeleição do presidente em 2006, sem que o Congresso reclamasse. Então, o Lula sabe fazer, sabe liderar governos como esse na crise e precisando fazer política. Eu só acho que a gente tem que começar. Aqui, eu estou sem som aqui por causa de uma furadeira. Só para te completar e para a gente terminar, a Bolsa acaba de bater 110 mil pontos, e é um dado relevante, o dólar deve cair mais ainda, isso aí é um pouco preocupante, mas enfim,
para a indústria brasileira principalmente, mas, ao que parece, há um afluxo grande de capitais para o Brasil e uma espécie de expectativa positiva em relação ao arcabouço fiscal, reformas que vêm por aí, e isso é muito significativo em relação a um outro lado positivo, né? Eu acho que essa bolsa abrindo em alta agora, Mário, também reflete a política da Petrobras, tá? Além do arcabouço, da perspectiva de aprovação, mas a maneira engenhosa como a Petrobras, hoje de manhã, anunciou ao mercado o enterro do PPI, né? E a nacionalização dos preços de combustível. Exato, numa fórmula complexa, mas, enfim, ao que parece, a tendência é uma tendência de queda. Vamos de queda, eu digo, paulatina dos preços dos combustíveis no Brasil e, com isso, o seu impacto nos índices de inflação, o que também é positivo em relação às perspectivas do desempenho da economia. Chegamos ao final desse Helena e Mário Vitor e Helena, aqui na TV 247, hoje com a brilhante participação especial do grande Luiz Costa Pinto, diretor da sucursal de Brasília, desse nosso 247. Luiz Costa Pinto, muito obrigado pela sua participação. Mário, obrigado pelo convite. Às ordens. Muito obrigado mesmo. Nós nem começamos a conversa e ela já terminou, de tanta riqueza que foi essa participação. Nós agora ficamos com eu queria agradecer a audiência de todos e ficamos agora com o Giro das 11, com Daiane Santos e Gustavo Conde. Até a próxima quinta-feira, com mais um Helena e Mário Vitor e Helena, aqui às 10 horas da manhã. Muito obrigado, tchau, até. Até logo.